Fala pessoal, boa noite, bem-vindas e bem-vindos. Aqui é o Fluminense ao pé da letra. Estamos aqui, eu, Edgar FC, ao meu lado, Heitor Teixeira, para fazer um resumão, né? Estamos uns dias aí sem postar vídeos. Vamos fazer um resumão aí do que foi o Fluminense na rodada. Segunda-feira também desnorteou um pouco a gente, desprogramou. E já conectando também com o jogo de quinta, mas isso a gente vai deixar para o vídeo que a gente apresenta amanhã, que é do pré-jogo, mas vai dar um pitadinho. E vamos fazer um passadão sobre as notícias aí. Não tem jeito, né, Heitor? O Fluminense não tem um dia de descanso para sua torcida. Boa noite, Heitor. Como é que você está? Boa noite, Edgar. Vamos dar essa comentada geral aí, fazendo um comentário sobre o jogo contra o Atlético e também cobrindo todas essas notícias que realmente o futebol não parou aí. O Fluminense não para nem um minuto nesse tempo aí. Então vamos lá. Pois é, a Semanário Tricolor é cheio aí, é bom, é um prato feito pra gente, né, que cria conteúdo, então a gente não precisa ficar inventando muito, o Fluminense nos dá de bandeja. Bem, primeiro jogo, né, que é o que ficou já um pouco mais distante, estamos falando de 2 dias atrás, segunda-feira, Fluminense Atlético Mineiro, aquele medo, né, pegar o líder, o Fluminense ali no, cambaleando, muita desconfiança com a comissão técnica, sobretudo com o chefe dela, que era o Roger Machado, ele foi demitido, né, foi afastado. Enfim, o jogo ficou na mão do Marcão, mais uma vez, o Marcão segurando as pontas, né? Fazendo um trocadilho com esse modelo de jogo, que 2 pontas abertas, já começa a minha manifestação aqui contrária a isso, não vejo necessidade, mas mais uma vez o Marcão colocou, né? O Luca e o Luiz Henrique, e ele justificou isso até no pós-jogo, mas primeiro eu quero a tua impressão do jogo, Heitor. Você falasse um resumo do jogo, falasse o que você viu. De diferente não dá para ver muita coisa. O Marcão deu 2 treinos, né? Opa, ele deu 2 treinos. A gente nunca deu, mas ele já deu 2 treinos, então ele já pode falar. Só que não dá para a gente ver grande mudança, né? Então ele foi ali na segurança, pegou os jogadores que já vinham jogando e tentou ali, talvez, na questão da motivação, na conversa, né? Como é que você viu esse jogo, Heitor? Fluminense 1, Atlético Mineiro também 1. Não dá para ver mudança na ideia de jogo, né? O Fluminense continua ali retrancado atrás e tentando sair na boa no contra-ataque. A diferença que esse time teve para as escalações normais do Roger é ter jogado com 3 jogadores que têm condição de marcar no meio de campo. Isso mudou que o Fluminense conseguiu ficar um pouco mais protegido e sair um pouquinho mais rápido em contra-ataque. Claro que não houve uma mudança assim muito clara e muito grande, mas mostrou que o Marcão está disposto a pelo menos se livrar ali um pouco desse modelo em que você joga com 2 jogadores muito lentos lá na frente, pensando em jogar em contra-ataque, o que não faz o menor sentido. Desse jeito aí, pelo menos que a gente ficou, eu imagino que, por mais que o Marcão não vá, na maioria dos jogos, querer ter mais a bola e seguindo ali um modelo mesmo, ele vai poder oferecer um pouco mais de contra-ataque, um pouco mais de resposta ao seu adversário. Isso é claro com mais tempo de treino e com mais opções, né, que ele vai testar. Mas também é a única mudança grande que a gente vê, né. De resto, alguns crescimentos individuais que deu para perceber. Por exemplo, o Martinelli teve uma atuação melhor, depois de uma fase bem ruim, 3 jogos abaixo que ele tinha feito, agora se recupera. E é claro, tem que elogiar o André, que é um garoto que foi ali um dos melhores em campo na partida, dominou o meio de campo. E lembrar, né, que essa diretoria ia emprestar ele para o Botafogo, que é um absurdo, né, um jogador que está sendo aí titular do Fluminense e que poderia nesse momento estar jogando a Série B se não fosse uma lesão do Hudson que aconteceu ali repentinamente. Então fica aí para a gente pensar, né. Mas o que que você achou, Edgar, aí dá o seu comentário sobre esse estreia do Marcão? Foi o que eu falei, assim, substancialmente eu não vi nada de diferente. Também não esperava ver, né? Eu confesso. Esperava ver o que eu vi ali, aquela intenção de que pode mudar um pouco o ambiente. Só que eu acho isso muito pouco. Você já me conhece, sabe que para mim isso é, sei lá, 5% de 100% que você precisa para praticar futebol, vencer o adversário. Enfim, uma coisa me chamou a atenção, e você já destacou, que é ter 3 homens no meio, né, centralizados, ali naquele meio mesmo, e não meio no sentido de gol a gol, mas meio, eixo central, que foi o Martinelli, Iago e o André, que povoou, né? Embora eu acho pouco ainda, eu povoaria com mais um à frente deles, para de fato ter segurança na transição e na saída de jogo. Então, para mim, assim, já dizendo, ó, eu gostei de ver, foi legal ver que o Marcão pode se abrir
a novas vertentes, né, de ideia de ter 3 homens de meia que conseguem atacar e defender, né, para a gente ser bem legal aqui com isso, com a ideia, né, para passar a ideia correta, mas sinto falta de alguém que possa controlar o jogo. É óbvio que para esse jogo talvez não fosse necessário, porque o Fluminense se defendeu literalmente e achou um gol num pênalti cedido, né, pelo Atlético Mineiro, pelo Hulk, precisamente. O Hulk vacilou. É um pênalti desses que o Brasil marca, qualquer lugar do mundo não marcaria, até gerou muita polêmica. Eu prefiro deixar polêmica para quem quer fazê-la, porque o ponto de vista da arbitragem é muito simples, né? O Hulk sobe com o braço aberto com a intenção. A intenção é clara, atingir o adversário que viesse subir para disputar e atingiu, falta. Acho que isso aí não tem polêmica nenhuma, teve até cartão amarelo. Mas o que eu quero dizer substancialmente é que o Fluminense não produziu nada para conseguir fazer seu gol, né? E isso me preocupa, porque cá entre nós, não fosse aquele pênalti, é difícil prever o que aconteceria na partida. O Galo venceria, o Fluminense conseguiria um gol assim mesmo, é muito difícil, sabe? E uma outra coisa que me pegou nesse jogo, já que você falou já muito mais da consistência, eu quero falar até de um pouco mais de histórias, a coisa do Gabriel, né? Ah, o Gabriel perdeu um gol. Assim, ok, eu posso até concordar com isso. Mas, pô, o Fluminense cria uma chance de gol, sabe? O problema não tá no Gabriel ter perdido a chance de gol, tá de criar pouco, né? Se o Fluminense criasse 15 chances de gol e o Gabriel perdesse 5, 6, eu endossaria, dizer, pô, o Gabriel tá mal, né? Não conseguiu botar uma das 5, 6 que ele teve para dentro. Mas, pô, isso é média. Os atacantes, tipo Fred, esses caras, em média, precisam de 3, 4 chances de gol para fazer um gol. Isso é o número deles na carreira. E aí a gente vai cobrar isso do Gabriel Teixeira, que nem deveria estar na área finalizando, né? É muito mais um lance, Heitor, que deflagra a falta de um futebol. Porque quem vai para esse contra-ataque são jogadores que não finalizariam, nenhum dos três. Porque o Nonato passa aquela bola, eu fiquei na hora, eu confesso que fiquei com medo do Nonato chutar, porque ele isolaria aquela bola, né? Então, eu acho que ele só retardou o isolamento que o Gabriel fez. E só para arredondar uma outra coisa, Heitor, para o Atlético Mineiro, eu até escrevi na minha coluna essa semana que eu escrevo para o Panorama, você também, que eu acho que isso que o Marcão trouxe quase deu para segurar o Galo. Eu digo quase deu porque o Galo criou um gol justamente pelo meio, onde, em tese, estaria mais protegido. E a gente não falou disso, né? Eu quero muito elogiar o André, pelo que você falou, é um absurdo, né? Acho que não fosse a lesão do Hudson e a torcida na marra segurar o André teria ido embora para o CRB ou Botafogo, sabe-se Deus aonde mais. O André deveria estar ali para cobrir, né, esse passe onde foi feito nas costas, que ele não estava, ele estava deslocado para a direita. Enfim, eu não quero aqui discutir se ele estava errado, estava certo, mas é que o modelo de jogo precisa melhorar e o Marcão precisa estar atento a essas percepções, e pela fala dele no pós-jogo, parece que ele está atento a isso. Então, sabe, cá entre nós, Heitor, eu não estou assim, feliz 100% com o Marcão, mas eu estou bem aliviado em saber que o Marcão observa essas coisas que a torcida vem observando há tempos. Já mostra uma diferença assim, muito grande para o Roger, e perdemos, né, Heitor, 6 meses com o Roger Machado. Eu queria que você falasse um pouco disso, finalizasse seu entendimento do jogo, alguma coisa que eu falei, mas como a gente perdeu tempo com o Roger Machado, talvez tivesse deixado na mão do Marcão, poderíamos estar numa situação menos complicada, né? Com certeza, Edgar. A coisa que mais fica, né, que mais dói para mim é que mostra que o Marcão com um jogo já conseguiu melhorar pelo menos um pouco o Fluminense, né? Já conseguiu algum tipo de mudança. Imagina se ele tivesse ficado mantendo aquele trabalho que ele mesmo tinha construído no ano passado e ir buscando evoluções. Agora mostra que a gente só perdeu tempo mesmo. Foram 6 meses aí jogados no lixo com uma Libertadores, né? Saindo junto e uma Copa do Brasil agora que não vai ter muito o que fazer para o Marcão, né? Lógico que a gente pode passar, mas não vai ser tanto mérito assim do trabalho rápido assim, né? Então, realmente é muito triste essa parte, né? E aí já vou puxar para a gente sair um pouco já desse jogo, acho que deu para falar mais ou menos, não tem mais muito o que dizer. E trazer já para a notícia de hoje, né, que é a questão do Nenê, que eu achei muito interessante essa notícia aí, né, que saiu na página do Fluminense Stuff, né, no Twitter, que pelo menos foi onde eu recebi, de que o Nenê e os empresários dele teriam tido uma reunião com uma torcida organizada do Vasco, né, a Força Jovem,
e tentando cavar, ver como seria, né, a reação da torcida a uma volta, né, do antigo camisa 10 por lá, do nosso camisa 77, ao Vasco da Gama, né. E aí eu queria ver o que que você acha disso, o que que você acha de um jogador do Fluminense entrando em contato com diretoria de torcida organizada de um rival para tentar cavar uma vaga. O que que você acha disso, Edgar? Eu acho no mínimo surreal, né, Heitor? Assim, é bizarro em todos os sentidos. É claro que muitos torcedores do Fluminense começaram a endossar a campanha e ficaram até felizes, vai embora e tal. Mas a gente precisa olhar algumas coisas aqui, né? O Nenê era o projeto do Mário Bittencourt para o grande ídolo, né? E a gente pode perceber isso pela página oficial do clube no Facebook, Instagram e Twitter. Todo pequeno feito do Nenê era destacado como se ele tivesse mudado o patamar do futebol mundial e brasileiro. E isso passa um recibo muito grave, né, para a gestão. Eu acho que, para o Mário, pessoalmente, isso é um agravo, né? Chega a ser bizarro e assim, com que palavras ele defende agora esse projeto dele com o Nenê? É claro que para o Fluminense é um alívio, eu acho que já vai estar. Eu acho, sinceramente, já falei isso outras vezes. O Nenê é um jogador que já deveria ter se aposentado. E aí, como o futebol brasileiro é generoso, né, e mundial também, tem um jogador de 50 anos de idade jogando no Japão, Kazu Miura, você deve lembrar dele, já deve ter ouvido falar. Ele joga, mas ele joga ali 1 minuto, dois, ele tá ali muito mais pela farra, né, com os amigos, ele nem liga, ele entra sorridente no campo para jogar 2, 3 minutos. É engraçado e curioso, né? Ele acaba passando a experiência dele para os mais jovens. O caso do Nenê definitivamente não é, né? Ele mostra que ele quer jogar, ele quer ser a atração principal da equipe dentro do campo com 40 anos de idade. Acho vergonhoso até para a biografia dele, que não é tão boa assim, né? Ele não tem títulos relevantes, ele não chegou numa equipe e mudou o patamar da equipe. Ele é um jogador médio que sabe driblar. Vai. Se a gente for em qualquer campinho, em qualquer bairro, Heitor, você acha aí, você enche uma mão de dedo de jogador assim que sabe driblar. Isso não é o suficiente para ser um jogador de alto rendimento, né? Agora tem uma outra coisa, Heitor, queria que você comentasse também isso, não foge desse debate, não, dessa conversa, não. Mas aí um monte de torcedor tricolor já se empolgou e disse que tem um pacotão aí, o Wellington, que tem o dom, né? Isso ele postou na época que jogava no Vasco, e o Danilo Barcelos, que parabenizou o Vasco dia desses, foi anteontem, pelo aniversário do Vasco. Então a galera já se empolgou e falou assim: pô, já vai, manda o combo, né? Manda o combo. E aí, Heitor, que brincadeira, né? Eu acho bizarro. E o que, que você acha disso tudo? É, eu sou super a favor dessa brincadeira aí. Acho que se o Vasco quiser vir aqui passar o pacotão, né? Agora os CTs são próximos, não precisa nem pagar Uber, eles vão andando mesmo. Vão ali, só pular o muro que tá abaixo para lá para jogar lá, disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro pelo Vasco da Gama. Mas é isso aí, não tem muito o que falar, né? Um jogador do Fluminense, se isso for, obviamente, né, totalmente comprovado pela diretoria, de que houve realmente esse contato por parte do jogador, é totalmente inaceitável, né, num clube sério isso não nem por ser rival não, é por qualquer time, se fosse time do nordeste não teria problema, não seria um problema igual você fazer um contato cavando uma vaga no outro time enquanto você é empregado e está entrando e jogando no Fluminense, né. Mas o Nenê já tem esse histórico, né, ele se acha, ele sempre quer ser a estrela do time, né, quando foi no Vasco, quando deixou de ser ele saiu, deu chilique, quando era no São Paulo deixou de ser, deu birra também no banco e veio para o Fluminense, e agora, quando claramente ia ser preterido pelo Marcão, agora ele dá birra e quer voltar para o Vasco, onde obviamente na segunda divisão ele ia pegar lá a camisa 10 e jogar o futebolzinho dele por lá, né. Inclusive a torcida do Vasco em sua maioria está apoiando essa campanha, boa sorte para eles, né. Vamos ver se essa coisa vai realmente andar para frente. E torcer para que talvez eles venham e tragam levem também Danilo Barcelos, o Wellington, podem até ajudar eles na Série B, acho que é bom para todo mundo, eles jogam mais, não vão ficar aqui enchendo a nossa paciência, né. Acho que é isso que dá para falar, né, de Nenê no Vasco, enfim, também não é uma coisa que esteja incomodando tanto o Fluminense dentro de campo, por sorte, né, porque o Nenê não é mais deixou de ser já depois de uma fase boa ali no fim do ano passado, já voltou ao normal e não tá nem tá sendo mais tão acionado assim como titular, por sorte, né, Edgar?
Exatamente. Assim, são esses dois lados mesmo. Acho que não tem muito mais o que falar disso também. Nenê nem merece tudo isso, né? Tanto tempo falando dele. O que fica aí, Heitor, são essas relações, né, de bastidor do futebol e que, mais uma vez, para mim, né, é muito ruim, que deflagra que não é levado a sério, não é tratado com profissionalismo e com dedicação, que deveria ser, porque o futebol é muito sério, envolve muita paixão, envolve muita grana, e isso parece uma brincadeira de amigos, né? Quando você vê uma notícia dessa, os caras tratam instituições centenárias como o Fluminense e Vasco como se fosse ali a extensão da casa deles, né? Onde eles podem fazer o que querem. Acho isso muito ruim. Então, acho um recado que é dado de forma muito ruim. Sendo bem sincero, eu, como torcedor, quero me livrar desse pacotão, mas pensando como gestor, eu travaria ali e falaria: vocês não vão, não, vai ficar aí treinando separado, aí batendo bola aí, azar de vocês. O salário de vocês já está no meu planejamento mesmo. Nada de brincar, nada de brincadeirinha. Enfim, mas o Fluminense a gente sabe também que não é gerido de forma séria, Heitor, e isso dói para a gente falar isso. É bem capaz de ir embora e ainda destacarem: olha, o Fluminense fez ótimo negócio, aliviou folha, e essa conversa mole que vai vir aí de notícia já já, não tenha dúvida, os passadores de pano farão plantão 24 horas, se possível, no Twitter para dar em primeira mão esse tipo de informação. Heitor, vamos trocar um pouco esse assunto, que é meio deprê, né? Nenê não alegra ninguém. Queria falar dos treinos dessa semana. John Arias, né, que é a grande novidade, ainda não estreou. Nonato estreou. Assim, eu me nego a falar da estreia. Acho que ele ficou ali, 10 minutos? Sim, não vou fazer avaliação de jogador 10 minutos. Ah, jogou bem. Não jogou bem. Ele só não jogou mal. Assim, jogar bem é outra coisa. O cara entrar, mudar o jogo, fazer um gol, botar uma bola na trave. Aí eu poderia dizer: pô, o cara arrebentou. Nem a dele também, né? Cá entre nós. Agora, pode ser uma solução, né, Heitor, para o Iago, por exemplo. O Iago mostrou, não sei se você viu no Instagram dele, uma foto. O tornozelo do bicho tá parecendo um joelho de touro, né? Assim, tá inchado, cara. Assim, o cara tá jogando lesionado. E aí, de novo, me pega aí, sabe? Não é para ser assim, gente. Está errado. O cara tem que descansar, tem que recuperar. Tem elenco. Tem o Wallace para subir, tem o Nonato que já jogou. Cara, ninguém mandou contratar, mas o Wellington tá ali, ou seja, eu não quero, mas eu tô falando do planejamento da comissão técnica que fez as escolhas. E aí você sacrificar um jogador mostra o que a gente vem alertando, ou seja, o elenco é a conta do chá pelas más escolhas de contratação para reforços. E aí você tem que explorar um jogador como o Iago no limite. O próprio Fred, quando ele caiu e levou a pancada, era para ser substituído ali. Ele se arrastou até o intervalo, né? E no intervalo, com certeza, uma conversa um pouco mais séria do departamento médico tirou ele da partida. Mas eu queria também falar do John Arias. Aí você faz pacotão, tá? Fala de todo mundo. O John Arias, a notícia que tem é que animou a comissão técnica, estão dizendo que ele até superou as expectativas no que tange a parte técnica, né, do jogador, mas aparentemente, pelo que também vem de notícia, ele não deve estrear ainda como titular, por se tratar de um jogo que já tem um envolvimento anterior, já tem um entrosamento dos jogadores, e em tese o Marcão deve manter o time que jogou segunda-feira, e aí aos poucos, talvez, né, já que esse jogo de volta também foi adiado em 2 semanas, né, seria quarta e quarta, mas vai ter um intervalo de uma semana, né, para o calendário se ajustar, negócio de CBF também convocando, enfim. Agora a gente vai entrar numa maratona. Para o Fluminense, a gente faz o nosso jogo atrasado na sequência. Mas a gente fala isso amanhã, né? No pré-jogo. Heitor, queria que você concentrasse nisso. O John Arias é um jogador que ele falou na entrevista, não sei se você viu um videozinho para o próprio canal oficial do Fluminense, dizendo que ele é um meia, porém ele está mais acostumado a jogar no extremo, né? Ou seja, está mais acostumado a jogar lado do campo. Lado esquerdo é onde, literalmente, o mapa de movimentação dele de 3 temporadas aponta. Seria ali, entre aspas, uma solução para esse lado esquerdo, né, que vem sendo improvisado. Nenê já passou por ali, Biel já passou por ali, Luiz Henrique já foi deslocado para lá, agora o Lucas jogou ali, ou seja, não tem um jogador daquela posição. Então, aparentemente, o John Arias pode ocupar, né? O que você acha, Heitor? E também comenta um pouco a situação do atacante, né? O Fred saiu lesionado, pode ser uma preocupação também, levou uma pancada bem forte no joelho. Vou começar falando do Iago, né? Dessa coisa que você falou e linkando com o Nonato, né? O Nonato mostrou ali um futebol interessante, mas em 10 minutos, enfim, ele só deu aquele passe ali pro Biel, que ele conseguiu achar um bom passe, mas enfim, mostrou que pelo menos é uma opção para entrar no lugar do Iago Felipe, né? E talvez já tivesse tido que entrar de titular, porque não existe o Iago jogar, e como ele disse, com dor, né? Não era um jogo de Campeonato Brasileiro importante e tudo mais, mas assim, para um jogador entrar com dor em campo,
ainda mais no tornozelo, tem que ser uma coisa muito especial, uma final de Copa do Mundo, um jogo assim que ele, um jogador super vital, e aí, enfim, joga com dor mesmo para tentar representar o time, porque o Iago não jogou mal, né? Ele jogou bem, mas correu o risco ali de agravar uma lesão de ele ficar meses fora. Então mostra realmente puro amadorismo isso, deixar um jogador com dor e machucado jogar dessa forma, né? E aí o Nonato entrou e mostrou um futebol interessante. Agora, falando do Arias, né? Que é um jogador realmente que vem ali para o lado esquerdo, acho que está bem claro isso já, por mais que ele seja meia de origem, ele vai preferir jogar no lado esquerdo e é onde o Marcão vai colocar ele. E o interessante para mim são duas coisas. O primeiro, que ele é um jogador veloz, né, que vai poder impor um pouco na velocidade e no físico, e de que ele, por ser meia de origem, vai conseguir trazer um pouco de criação por aquele lado esquerdo, né? Com o Luca fica tudo um pouco mais morto, né? Porque é um jogador realmente que não entrega muita coisa ofensivamente para o Fluminense. O Arias, se tudo der certo, conseguindo marcar e fazer uma criação a mais, pode encaixar nesse modelo aí que o Marcão está lentamente adaptando. Acho que pode ser o que ele pode oferecer para o Fluminense nesse momento. Acho que é por aí. E aí já vou puxar mais uma notícia agora bem recente, que saiu no Globoesporte.com agora, bem por agora mesmo, que o Fluminense está negociando o lateral Marlon com o Fortaleza e parece que as negociações já estão bem avançadas. O Fortaleza está agora num momento aí de pacotão de reforço. Eles fecharam hoje cedo com o Lucas Lima, do Palmeiras, uma tentativa aí de encorpar um pouco o elenco fraco que eles têm, para ver se eles conseguem manter esse gás que eles estão com o Vojvoda e chegar à primeira Libertadores de sua história. E agora o Fluminense, o Marlon, enfim, né, que estava encostado e que estava passando ali por um momento de volta de empréstimo, né, mas que parece que não ia ser utilizado e agora, pelo que tudo indica, o Fluminense deve emprestar o Marlon até o final do Brasileirão para o Fortaleza. Então, o que você acha aí, Edgar, disso? Acho no mínimo curioso, né? Porque é uma posição que os dois que estão na posição assim, eles são contestados por parte da torcida, talvez a maioria. O Danilo Barcelos, então, é um Deus nos acuda, né? Que é o reserva imediato do Egídio. E os garotos da base não têm oportunidade. No caso, o GFT e o Marcos Pedro, enfim, jogaram até pelo Sub-23, todos os dois, mas nem cogitado foram para jogar no time de cima. E o Marlon, a não ser que ele tenha algum problema muito grave, né? Assim, que a gente desconheça, mas eu não consigo ver sentido em você dispensar um jogador que deveria ser utilizado, até porque o Egídio tem 36 anos, Heitor. Então, para lá que ele possa ser titular, vai ter jogos que precisa descansar, precisa revezar a máquina, né? Precisa ter um outro jogador ali para colocar. E o Danilo Barcelos já ficou claro que não tem condições. Até o próprio Roger deu oportunidade, o Odaí deu oportunidade, o próprio Marcão deu oportunidade. E ele não conseguiu fazer mínimo ali 2, 3 partidas seguidas com segurança. Ele rapidamente era substituído, pelo amor de Deus, volta o Egídio, mesmo o Egídio falhando, fazendo um monte de coisa. Agora, o ponto positivo é o Fortaleza. O Fortaleza está buscando esses jogadores que ninguém quer, aparentemente, enfim, podem ser úteis e está conseguindo trabalhar bem. Só não é o nosso tema aqui, a gente está falando de Fluminense, mas o Fortaleza também acabou de anunciar o Lucas Lima, né? Um meia do Palmeiras, um jogador que tem qualidades técnicas conhecidas, articulador, passador, finalizador de longe. Então, assim, o Fortaleza sendo bem mais criativo que o Fluminense na sua busca ao mercado aí de jogadores encostados. Só lamento, mas é aquilo. Já que não querem mesmo um jogador, melhor que negociem. E agora eu só espero que não renovem o contrato dele e fiquem emprestando, porque aí a gente começa a desconfiar de outras coisas, né, Heitor? A diretoria dá sempre margem para a gente e ficam fazendo esse tipo de coisa com a gente vai continuar imaginando coisas aí que tem coisa. E o jogador nunca pode jogar pelo Fluminense, mas pode renovar contrato, como é o caso do Pablo Diego, como é o caso de um monte. Assim, não dá para eu listar aqui que são mais de 15 jogadores que o Fluminense vive renovando o contrato e eles nunca jogam pelo Fluminense. Reginaldo Zagueiro é outro. E assim, são incontáveis a quantidade de jogadores que o Fluminense renova e os jogadores não jogam pelo Fluminense. É um caso, assim, talvez único do futebol brasileiro, viu? É verdade, acontece demais por aqui, né? A gente fica pensando o que isso pode significar, mas enfim, o Marlon tem contrato até o fim de 2022, então pelo menos aí, se o Fortaleza não renovar, não trabalhar para renovar esse contrato, pelo menos mais uma volta do Marlon a gente tem garantido aí para até o final desse contrato, né? Vamos ver no que isso vai dar, Edgar.
É isso, Heitor. Eu acho que tá bom, né? A gente trabalhou bastante coisa nesse vídeo, trouxe aí um panorama geral, acabou comentando até coisas que são futuro, isso é futuro ainda, falar do Marlon e tudo mais. E tem uma outra coisa, o Mascarenhas foi emprestado, né? A gente acabou não falando, passou batido, acho que pouca gente falou disso. O Mascarenhas foi emprestado também, tá jogando, se não me engano, na segunda divisão, tá no CRB, não é isso? Se na minha memória. O CRB virou quase uma colônia fluminense, né? Tem vários ali. O Pablo Diego passou por ali, agora o Gum tá lá, que é um ex-tricolor, foi o Mascarenhas, enfim, é uma colônia de ex-tricolor, Matheus Gonçalves e por aí vai. Então ali o CRB é quase uma filial do Fluminense no Alagoas, com todo o respeito ao CRB, né? Se tiver algum torcedor do CRB assistindo aqui, mas são essas coisas que o futebol proporciona pra gente. Heitor, quer falar mais alguma coisa, Heitor? A gente encerra por aqui. Amanhã tem mais vídeos, tem o pré-jogo. Pedir a galera para se inscrever no canal, dar aquele. Chegamos a 50 inscritos, assim, a gente não teve tempo de falar aqui. Muito obrigado a galera que seguiu, cara. É um passo de cada vez. A gente está devagarinho, mas chegar a 50 inscritos assim, com a galera olhando os vídeos e seguindo aos poucos o nosso trabalho, eu agradeço bastante, fico bem feliz. Heitor, tá contigo a palavra final. É isso aí, agradecer realmente 50 inscritos aqui nesse pouco tempo, né, que a gente tem de canal, é muito legal. Muito obrigado aí todo mundo que assiste os vídeos e quem quiser aí comentar, deixar o like, compartilhar o vídeo, sempre legal. E é isso aí, muito obrigado. Acho que aí amanhã vai ter aí o pré-jogo do Fluminense. Nós estamos também no Panorama Tricolor e no Cantinho do Laranjal, no Facebook e YouTube, mais tarde, depois na transmissão do jogo. Então é isso aí, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Dá seu tchau aí, Edgar. Valeu, pessoal. É isso daí. Então a gente se encontra já já.